Alegria que o Instituto de Estudos Avançados da SES UNITA, a editora SES e o grupo Comunhão e Direito está lançando essa obra coletiva Fraternidade e Direito ao Desenvolvimento Sustentável. Gostaria de passar a palavra à desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, a desembargadora Socorro Guedes. Boa noite a todas e a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de saudar na pessoa do Dr. Fernando, que coordenou esta obra junto com a professora Rafaela e a professora Josiane, todos os que estão participando conosco, os nossos irmãos de outros países, na pessoa do Dr. Raul, do Uruguai, saudar os demais. A noite de hoje, para todos nós, é uma noite extremamente memorável, porque nós estamos dando início a esse evento muito especial, que marca o lançamento do nosso e-book, Fraternidade e Direito ao Desenvolvimento, Fundamentos e Alcance a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este projeto é o resultado de um esforço coletivo que congrega textos e reflexões visando aprofundar os temas debatidos no primeiro Congresso Latino-Americano de Comunhão e Direito, que teve lugar entre os dias 2 e 3 de maio deste ano, na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, aqui em Manaus. Naquela ocasião, especialistas da Argentina, Brasil e Uruguai se reuniram para trocarem experiências acerca da densificação do princípio da fraternidade enquanto categoria jurídica e da sua utilidade para nos permitir enfrentarmos as particulares dificuldades que encontramos na condição de nações latino-americanas para atingirmos os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. As palestras e painéis desenvolvidos no Congresso foram tão instigantes e prolíficos que nos vimos compelidos tanto a registrar as ideias que foram ali discutidas, quanto a abrir o debate para que outros pudessem contribuir com suas reflexões sobre os temas, e deste esforço surgiu a presente obra. Este e-book, portanto, reúne textos de autores de todo o Brasil, assim como dos nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, ampliando e aprofundando os temas abordados no Congresso. São 29 artigos produzidos por autores latino-americanos especialistas na temática ambiental e no estudo do princípio da fraternidade. A iniciativa é importante porque os livros não só servem para o registro de ideias, como também para propagá-las, permitir que sejam discutidas, questionadas, amadurecidas e aperfeiçoadas. Com efeito, tenho certeza de que esta obra será útil não só para aqueles que não puderam participar do Congresso em Manaus, mas também aos que o fizeram, na medida em que permite revisitar os temas e sobre eles refletir, dando-lhes o tempo e o alcance necessário para que estas ideias se convertam em atos e operem as transformações da realidade de que todos nós precisamos para promovermos a fraternidade e alcançarmos os objetivos que nos propomos como comunidade global. Vale recordar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com o seu foco em erradicar a pobreza, promover a educação e assegurar a sustentabilidade ambiental, refletem uma visão compartilhada de um futuro mais justo e inclusivo. Neste contexto, o direito e a fraternidade emergem como ferramentas fundamentais para a construção de sociedade mais humana e solidária.
Gostaria de agradecer a todos e a todas os autores que contribuíram com seu conhecimento e experiência, e a todos que participaram do Congresso e tornaram possível a realização deste e-book. Um agradecimento especial também à equipe editorial e aos organizadores deste evento, que trabalharam arduamente para que hoje pudéssemos compartilhar este momento com todos vocês. Que este livro inspire novas discussões e ações concretas em prol de um mundo mais justo e fraterno. Com estas palavras, eu declaro aberto este evento e desejo a todos uma noite de reflexão e troca de conhecimento. Muito obrigada. Desembargador Socorro Guedes, muito obrigado pelas suas palavras e por todo o empenho na promoção do primeiro Congresso Latino-Americano de Comunhão e Direito. Passo a palavra ao professor Raúl Gamarra. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de agradecer el lanzamiento de esta importantísima obra colectiva que será un punto de inflexión para el cual podremos seguir trabajando como se trabajó allí en el Congreso, a través de estos aportes que, como decía muy bien la desembargadora Socorro Guedes, tan importante, de 29 trabajos. Así que felicitamos a la editorial, felicitamos a la comisión que trabajó este tema y queríamos simplemente decir que sí, que en nuestro pensamiento la fraternidad es un concepto estructural de los derechos humanos y por tanto es esencial en el desarrollo futuro de la doctrina de los derechos humanos. Entonces nos parece importante también esa vinculación con el desarrollo, ¿no? O el desenvolvimiento, como dicen ustedes aquí en Brasil. Así que para nosotros es un honor estar en este momento y digamos, mandar un saludo desde Uruguay a todos los que han hecho este esfuerzo mayúsculo, una gran obra colectiva. Por tanto, en el pensamiento de nuestro trabajo era también retomar un trabajo de Carlos Augusto Alcántara sobre, y de otros profesores anteriores y jueces también, que hablaban del constitucionalismo fraternal, ¿no? Que es una concepción que compartimos y que en nuestra tesis abordamos y aprobamos. Y como centro de nuestro trabajo decíamos de la importancia de que ese constitucionalismo fraternal no fuera del país, no fuera solo la Constitución del Brasil, donde está claramente en el preámbulo la idea de una comunidad, una sociedad fraterna, sino que fuera planetario, siguiendo al pensador italiano Ferrajoli de la Constitución de la Tierra, un paso que deberemos dar en el futuro y que hay que trabajar mucho para lograr instalar el debate sobre una constitución planetaria, una constitución de todo el mundo, un nuevo pacto, un nuevo paradigma, el del constitucionalismo fraternal planetario. Así que bueno, simplemente es el saludo, no queremos tampoco extendernos demasiado ya que hay varios expositores y un abrazo fraternal entonces desde Uruguay a todos los colegas y que han trabajado tan duro en este tema. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Dr. Raul Gamarra, por suas palavras e participação no lançamento dessa obra coletiva. Convido o ministro Reinaldo Soares da Fonseca para proferir as suas palavras nessa importante noite, nessa importante ocasião. Ministro, seja muito bem-vindo. Sim. Nós te escutamos, doutor Reinaldo.
Ah, tá. Eu não estava escutando, perdão. Uma boa noite a cada um, em especial, e cumprimento a todos na pessoa do nosso reitor, Paulo Muniz, e da nossa coordenadora nacional do movimento Comunhão e Direito, que é a professora Socorro e desembargadora Socorro Guedes Moura. Nas pessoas dos dois, eu elevo o meu abraço especial para cada um dos colegas, dos amigos que aqui se encontram para discutir e para, na verdade, congregar esse movimento do constitucionalismo fraternal através de uma obra coletiva tão bem organizada pela professora Josiane Petro Veronese, pela professora Socorro Guedes Moura e também pela professora Rafaela Brito, né? Apenas para indicar alguns dos autores e coautores e organizadores que se encontram nessa obra maravilhosa, que é fruto do trabalho de todos nós nesse encontro mundial, internacional do direito e fraternidade na perspectiva do movimento ambiental. Nós estamos hoje no Brasil e na América Latina como um todo, e aqui vejo vários amigos de vários países da América Latina, recebam nosso abraço muito caloroso e fraterno, e quero dizer da minha satisfação de ter participado desta obra coletiva e de ter participado do nosso congresso em Manaus, sob a direção segura da nossa queridíssima doutora desembargadora Socorro Guedes Moura. Neste congresso, nós tratamos o tema da fraternidade como um direito fundamental, fundamental da terceira geração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e que dizem respeito essencialmente ao tema do destino da humanidade, do destino da paz, a construção exatamente de uma sociedade que se propõe a resgatar não só a liberdade, não só a igualdade, porque somos homens livres, queremos ser homens iguais, em igualdade de oportunidades, mas queremos reavivar algo esquecido chamado fraternidade. E nada melhor do que nessa terceira geração dos direitos fundamentais de redescobrir a natureza e a necessidade de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estamos construindo uma agenda chamada a Agenda 2030, que foi apresentada na Cúpula das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável em 2015. E temos compromisso internacional de realizar 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que se desdobram em 169 metas, com 5 P's: pessoas, planeta, propriedade, paz e parceria. Portanto, foi nesse contexto que este congresso foi realizado. Foi um contexto de concretização, de efetivação do princípio da fraternidade como garantia e como direito fundamental de terceira geração, através do resgate da perspectiva de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem esquecer do desenvolvimento que deve estar atrelado a este meio ambiente ecologicamente equilibrado, desenvolvimento sustentável. E tivemos, nesta oportunidade, as palavras de pessoas das mais variadas partes da América Latina, da América como um todo. Recebemos contribuições da Europa, a partir de amigos da Itália, especialmente, né? E, evidentemente, que desse congresso, que teve o acolhimento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, né? Com todo o apoio que o tribunal nos deu, e que com todo o apoio que as entidades educacionais envolvidas deram a este seminário, tivemos a grata satisfação da ACES UNITA nos
possibilitar a realização desse e-book, que vai sintetizar todo o pensamento do grupo Comunhão e Direito, ou do grupo, como no Brasil nós chamamos Direito e Fraternidade, né? Na perspectiva de construção do desenvolvimento sustentável. Assim, por exemplo, eu e o professor Rafael Fonseca construímos o nosso artigo, nosso debate, a partir da ideia do desenvolvimento sustentável como algo irreversível, porque nós precisamos cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, mas precisamos deste artigo, e na minha fala neste congresso, foi exatamente a preocupação que devemos ter em relação às gerações futuras, o que chamamos de equidade intergeracional. Não podemos entregar aos nossos netos, bisnetos, trinetos, ao meio ambiente, um país, uma terra, a casa comum, pior do que recebemos. Temos que entregar igual ou melhor. E, para tanto, nesse congresso, chegamos à conclusão de que, a partir de uma autora americana, Edith Vaz, e a partir também da contribuição de um escritor alemão, nós precisamos construir, talvez, uma comissão que pense na equidade intergeracional quando se estabelece uma lei nova, quando se estabelece uma política pública, quando se estabelece o incremento de algo que concretiza a democracia, a república e a federação, no caso do Brasil, que é uma democracia republicana e federativa. E, nesse sentido, eu quero parabenizar todos os autores com seus artigos nesta obra coletiva, que trazem a contribuição desse resgate de que estamos na iminência de 2030 e precisamos resgatar, né, os valores, os objetivos de desenvolvimento sustentável e as metas. Essas metas e esses objetivos que dizem respeito à erradicação da pobreza, à saúde e o bem-estar, à igualdade de gênero, à energia limpa e acessível, à indústria, inovação e infraestrutura, às cidades e às comunidades sustentáveis, à ação contra uma mudança global do clima, à vida terrestre, às parcerias e os meios de implementação, mas também à fome zero, a educação de qualidade, a água potável, trabalho decente, não trabalho escravo, a redução das desigualdades, o consumo e a produção responsáveis, a vida na água, e a paz, a justiça e as instituições eficazes. Portanto, nós, do sistema de justiça, temos o dever de, na Agenda 2030, contribuir necessariamente para a paz, para a justiça e para instituições que implementem o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, é essa minha fala, uma fala otimista, de esperança, e uma fala que convida todos nós a refletirmos qual o papel nosso, fraternalistas, na defesa de uma sociedade que se preocupa com a equidade intergeracional. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado, professora Socorro. Parabéns a todos aqueles que estão aqui neste encontro virtual e, evidentemente, parabéns pela nossa obra coletiva, que é, na verdade, uma obra de todos nós, os que escreveram e os que não escreveram, mas que viveram, né? Viveram a perspectiva de um desenvolvimento sustentável. Meu abraço especial para cada um. Muito obrigado, ministro Reinaldo. Fraternidade e esperança. São duas palavras que resumem muito bem essa obra coletiva. Uma obra propositiva, uma obra que objetiva, de fato, uma inserção na academia
para a mudança de alguns paradigmas que precisam ser mudados. Muito obrigado por suas palavras. Agora eu convido o magnífico reitor da SES Unita, Dr. Paulo Muniz Lopes. Professor Fernando, eu vou pedir licença. Tem um barulhinho. Eu pediria que silenciassem, por favor, esse iPhone de Cândido. É que está aberto e tem um barulhinho sempre atrás da fala. Boa noite a todas e todos. É uma alegria poder rever tantos amigos e amigas que, ao longo dos anos em que maturamos e desenvolvemos o pensamento sobre a fraternidade e sua relação estreita com o direito, construímos tamanhas amizades e relações. Quero cumprimentar a todas e todos em nome da desembargadora Socorro Guedes Moura, que coordenou brilhantemente o nosso Congresso Latino-Americano, e também na pessoa do Dr. Oscar Gamarra, pela participação que tivemos de personalidades e intelectuais e estudiosos para além do nosso país. É uma alegria poder estar em nome da SES Unita, cumprimentando-as e cumprimentando-os, porque automaticamente rememoramos aqueles maravilhosos 2 dias que tivemos em Manaus por ocasião da realização do Congresso. E poder revê-los na noite de hoje, a tantos e tantas, de fato, trazer à memória todos aqueles impactantes momentos vividos ali. E por que digo impactantes? Porque eu fui um daqueles que se surpreendeu com a qualidade dos debates ali desenvolvidos. Ao propor o tema da fraternidade e o direito ao desenvolvimento, de fato, apresentou-se argumentos, experiências e expectativas muito positivas e, para além do positivo, muito efetivamente plausíveis de execuibilidade. Ao propor um direito ao desenvolvimento pautado na fraternidade, estabeleceu-se que parâmetro queremos para este desenvolvimento. Um desenvolvimento que, para além de sustentável, seja também voltado à pessoa, às pessoas, voltado para a parcela de humanidade ainda privada deste tipo de desenvolvimento. Portanto, uma obra que reproduz e reconstrói a experiência ali vivenciada é de extrema importância, porque possibilitará a todos aqueles que, não podendo estar presentes ao Congresso, poderão agora usufruir das suas maravilhas através desses textos construídos com tanto esmero e que, sob a coordenação da desembargadora Socorro Guedes Moura e sob a organização da professora Josiane Veronese, da professora Rafaela Brito e do professor Fernando Andrade, organizadores da obra, portanto, sistematizaram de maneira extremamente didática e lógica os debates ali realizados. Portanto, o nosso agradecimento ao esmerado trabalho que foi realizado pelos organizadores e pela coordenação do Congresso e desta obra, e desejar que, de fato, os frutos a serem colhidos a partir dos estudos e desenvolvimentos a ser pautados por essa obra sejam ainda mais alvissareiros, ainda mais efetivos e ainda mais impactantes para aqueles que se dedicam ao estudo e à aplicação do direito. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado por suas palavras, magnífico reitor. Agora passo a palavra a uma das organizadoras dessa obra coletiva, a professora Josiane Petri Veronese. Boa noite, professora. Bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado professor por tanto Fernando. trabalho nessa obra.
Muito obrigada, professor Fernando, não é? E, de fato, uma noite como essa, outra palavra não pode ser dita senão de absoluto agradecimento em compor esta grande mesa virtual, em um dia que é tão caro para a nossa desembargadora Socorro Moura, né? Que é o Dia da Amazônia, 5 de setembro. De fato, não por acaso que o título desta obra é Fraternidade e Desenvolvimento Sustentável. Impossível falar da categoria jurídica fraternidade se não consolidarmos o respeito, o amor absoluto à Gaia e a todos os que nela vivem. Nossa gratidão também, de forma muito, muito especial mesmo, aos 29 autores, né, que constituem esta obra. Então, os artigos dos pesquisadores do Equador, Argentina, Uruguai, Brasil, que tornaram possível, né, a construção desta obra coletiva. Aliás, a construção coletiva é realmente o grande acento da modernidade, e isso já visualizado pela nossa grande mentora, né, Chiara Lubich. Então, meu agradecimento especial também pela possibilidade, em termos, né, com a editora Acesa, aqui na presença do magnífico reitor, a possibilidade de um e-book, né, em períodos de tanta escassez de editoras que abracem, né, um tema como este, né? E, sem sombra de dúvida, aí toda a sensibilidade, a troca desses meses em que ficamos trabalhando, né, com o professor Fernando e a professora Rafaela. Foi, de fato, de grande construção. Assim, eu ficava feliz todas as vezes, né, que tínhamos as nossas reuniões que resultaram nesta belíssima obra. Muito obrigada. Obrigado, professora Josiane, por suas palavras e também por todo o seu empenho na organização desta obra. De fato, a fraternidade é uma construção coletiva. E a senhora muito bem lembrou, Chiara Lubich, que nos inspira a cada dia. Passo a palavra a uma outra organizadora da obra, também com tanto empenho, tanto trabalho. Foi uma honra e uma alegria trabalhar ladeado dessas duas grandes professoras, grandes pesquisadoras. Eu convido a doutora Rafaela Brito para proferir as suas palavras. Obrigada, professor Fernando. Eu saúdo também aqui na figura e na presença do nosso reitor da fraternidade, professor Paulo Muniz. Um agradecimento especial mesmo à Cesonita, que vem inundando, na realidade, não só o mundo jurídico, né? Mas, se não, inundando a academia, inundando os novos pesquisadores e os pesquisadores que já estão nesse caminho, né, a continuar, a incentivar esse estudo do princípio da fraternidade, atrelado às nossas várias origens, várias ramificações, né? E essa, em particular, é uma que sempre me foi cara, que é justamente a do direito ambiental. Eu devo confessar a vocês algo, eu pensei assim, o que eu vou falar se não agradecer, né? Mas eu disse, não, talvez eu faça uma confissão. E a minha confissão é que o que me salvou no direito foi exatamente a terceira geração deles, ou a terceira dimensão. Por quê? Porque eu só via o direito muito positivado, muito assim, muito parecido, né? Muito pensando muito na liberdade ou nessa igualdade, que é fundamental. Esses são princípios fundamentais. Mas se não fosse o princípio da fraternidade e o estudo do direito ambiental, hoje eu não seria uma jurista. Eu posso ter certeza, eu posso afirmar isso. Porque o direito, né, de terceira geração, como bem lembrou o ministro, né, o terceira dimensão também, como nós chamamos, ele está completamente atrelado à fraternidade e vice-versa. Por quê, Rafaela? Porque é um direito que ele não pertence a mim, ele não pertence a qualquer um de vocês, ele pertence ao todo, ele pertence à coletividade. E o coletivo sempre me atraiu, porque a fraternidade nada mais é do que ligar, como diz então o nosso ministro agora aposentado, né, Aires de Brito, é ligar, é o elo entre
os direitos e os princípios de primeira geração e de segunda geração. Então, resgatar esse princípio nesse momento em que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, onde arde o nosso coração, onde as florestas ardem, onde a gente vê fogo, onde a gente vê fumaça, onde a gente vê migrantes saindo dos seus locais e migrarem por questões ambientais, não são mais questões só políticas, o que já é muito, ou só raciais, ou só religiosas, não é mais essa perseguição, é a perseguição de simplesmente da falta de cuidado com a casa comum, que é essa nossa. Então, quando eu pensei, meu Deus, que honra organizar essa obra, por quê? Porque dali sairia não só uma teoria, senão escritos que trouxessem esperança. Então, a palavra de hoje, depois de ter organizado, lido os 29 artigos de mais de 50 juristas da fraternidade, é esperança. Porque eu tenho certeza que, comprovada a metodologia, porque foi científico, é científico, cada artigo aqui, comprovada a metodologia, eles conseguirem provar por meio dessa metodologia que é possível, sim, a gente ir em busca de contemplar os objetivos do desenvolvimento sustentável, nesse dia de hoje, em especial o Dia da Amazônia, eu, que sou da Amazônia também, sou do Norte, só quero agradecer. Então, agradecer essa oportunidade. E eu queria terminar com um trecho de uma canção que eu também gosto muito, que puxando a sardinha para Belém, mas assim, para o Norte, né? Que é uma música que fala da região Norte. E o trecho é: a culpa é da mentalidade criada sobre a região. Por que que tanta gente teme? Norte não é com M. Nossos índios não comem ninguém. Agora é só hambúrguer. Por que que ninguém nos leva a sério? Só o nosso minério. Quem quiser, venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. Boa noite e muito obrigada mesmo. Muito obrigado por suas palavras, doutora Rafaela Brito, que destacou muito bem. São 29 artigos científicos, mas são 50 autores, mais de 50 autores nessa obra coletiva, o que nos mostra que há um sinal de esperança, muito mais que um sinal. Já existe algo concreto que vem sendo realizado, sendo estudado e sendo colocado em prática. Então, muito bem destacou a doutora Rafaela Brito. Agora, nesse momento, nós vamos passar um breve vídeo que vai ilustrar algumas coisas que foram faladas aqui essa noite. Professor Fernando está sem som, né? Exato. Agora vai.
Os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial, tudo está. Pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação, a luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção, o esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, tudo está.
Muito bem, belíssimo vídeo, que retrata muito bem, não é? Essa conexão fraterna entre nós, seres humanos, mas também com a nossa casa comum, com todas as criaturas que habitam essa terra. Muito bela mensagem, um vídeo realmente que nos recoloca naquilo que é essencial, que é o cuidado com o outro. Bem, agora nesse momento eu gostaria de convidar a doutora Amanda Arruda para proferir as suas palavras, ela que também é uma das autoras dessa obra coletiva. Doutora Amanda, boa noite, bem-vinda. Boa noite, paz e bem, muito obrigada. Que desafio falar depois da professora Rafaela, não é não? Então, muito prazer. Meu nome é Amanda Arruda, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, sou orientanda da professora Josiane. Ela me fez esse alegre convite para escrever o artigo para essa obra coletiva, e é sempre uma honra participar de tudo com ela. É maravilhoso, porque sempre eu consigo descobrir novos propósitos e perspectivas também. E a professora Josiane me incumbiu nessa tarefa desafiadora de representar a juventude nesse evento. E eu gostaria de dizer que eu não represento somente a juventude nesse evento, mas também toda a comunidade de PCD, toda a comunidade de pessoas com deficiência e também a comunidade surda. E o meu artigo, junto com a professora Josiane, é justamente a respeito da questão da acessibilidade e da inclusão no meio do contexto socioambiental, principalmente na questão das tragédias climáticas. Eu me baseei, principalmente também como base, a questão do Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia que mobilizou o nosso país em solidariedade coletiva neste ano. Então, tomamos como base esses dados e fatos apresentados a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul e buscamos explorar a acessibilidade nas tragédias climáticas, a criança com deficiência e a importância da fraternidade no entendimento dessas especificidades humanas. Como que a solidariedade coletiva consegue colaborar no entendimento de todas as particularidades dentro de uma gama de diversidades compreendida num contexto tão caótico e tão estarrecedor como uma tragédia climática. E como nós proporcionamos dignidade a grupos vulneráveis e tão específicos, como é o caso das crianças com deficiência. Então, a gente buscou explorar sobre qual o papel do direito da fraternidade nesse entendimento das necessidades específicas da diversidade humana, com a finalidade de atender melhor e prestar socorro de maior qualidade à criança com deficiência. A gente tomou como base, principalmente, os direitos e garantias fundamentais da pessoa com deficiência, estabelecendo uma relação de interseccionalidade entre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Haja vista que a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, protege toda a comunidade PCD desde tenra idade, desde o primeiro milésimo de segundo de vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente também protege os direitos da criança com deficiência de maneira bastante específica. E a gente também deu ênfase no artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que se refere à prestação de socorro prioritário à pessoa com deficiência em qualquer circunstância. A preocupação com o rompimento de barreiras comunicativas, físicas, arquitetônicas e atitudinais.
ou seja, como se comunicar melhor, eliminar tudo aquilo que obstaculiza o acesso aos direitos e a prestação de socorro dentro do contexto de uma tragédia climática. E também o teu próprio comportamento individual, nosso próprio comportamento individual enquanto seres humanos, enquanto sociedade, para proporcionar o melhor atendimento e salvar o número máximo de vidas nesses contextos calamitosos, como foi a nossa tragédia do Rio Grande do Sul. Tomamos como exemplo o Instituto Colo de Mãe, que foi fundado no Rio Grande do Sul para abrigar crianças autistas no contexto das enchentes, e as associações de surdos do Rio Grande do Sul, que arrecadaram ajuda para a comunidade surda gaúcha nas tragédias do Rio Grande do Sul. Outra questão bastante importante foi a iniciativa da FEBRAPILS, a Federação Brasileira de Intérpretes de Línguas de Sinais, que tomou a iniciativa, nesse contexto de solidariedade coletiva, de mobilização de cursos gratuitos de língua brasileira de sinais para facilitar esse atendimento à comunidade surda por parte do corpo voluntariado. Tomamos aqui como os maiores exemplos, né, o caso das crianças com o TEA, que é o transtorno do espectro autista, a preocupação com as crises neurosensoriais e as hipersensibilidades sensoriais, que são características e peculiaridades do autismo, como a sensibilidade à luz, ao som, conglomerado de pessoas, as texturas e as reações alérgicas aos tecidos, a hiperseletividade alimentar, e tudo aquilo que pode gerar uma dificuldade na prestação de socorro, tanto material, quanto psíquico, quanto emocional, às crianças com transtorno do espectro autista. Nesse contexto, o Instituto Colo de Mãe selecionou brinquedos sensoriais, teve cuidado com a destinação das roupas e dos alimentos doados, mobilizou a arrecadação de abafadores de ruídos para as crianças com autismo, para que, de certa forma, fosse proporcionado um conforto na medida das possibilidades daquele momento. Também tivemos o caso da comunidade surda, em que as associações de surdos se mobilizaram, não só as do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro as associações de surdos mobilizaram a arrecadação de aparelhos auditivos, atendimento fonológico e fonoaudiológico gratuito, disponibilização de fonoterapias e atendimento em língua de sinais. E o curso de capacitação para o corpo voluntariado também. Então, a gente observa que nesse contexto das tragédias climáticas do Rio Grande do Sul, nós tivemos um grande movimento de solidariedade coletiva para que o máximo de vidas fossem salvas, o máximo de pessoas recebessem o conforto e acolhimento de acordo com as possibilidades daquele contexto. Então, o artigo em si trabalhou a respeito disso, sobre como a fraternidade pode nos ajudar a acolher e entender as especificidades humanas, em especial a compreensão dos grupos vulneráveis e a diversidade humana, que é uma riqueza, para que, mesmo nos contextos mais hostis, a gente possa, como sociedade, proporcionar qualidade de vida e de ajuda humanitária para as pessoas que mais precisam dela. E é isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade e Deus abençoe. Muito obrigado, doutora Amanda Arruda, por suas palavras. É a juventude que pesquisa, a juventude que, de fato, segura a bandeira da fraternidade e que leva para frente.
Então, muito obrigado. Sua participação nos enche de alegria, de esperança, de grande felicidade. Muito obrigado por suas palavras tão maduras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, que está aqui entre nós, a quem saúdo com boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite a todas e todos. Para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar esse momento com todas e todos aqui. Momento cultural, né, de lançamento de mais uma obra jurídica difundindo a fraternidade com a categoria jurídica. E, na verdade, é motivo de alegria redobrada, né? Na verdade, a gente atinge uma fase de maturidade, penso eu. E eu cumprimento a doutora Socorro Guedes Moura, que coordena todo esse movimento Comunhão e Direito no Brasil, com muita competência, e os nossos anfitriões que nos acolhem neste momento, Dr. Paulo Muniz, magnífico reitor da SES UNITA, e a você, Fernando, que além de coordenador da obra, juntamente com as caríssimas Rafaela e Josiane, está nos presenteando com essa coordenação também do momento, desse momento tão familiar, não é? Diria eu, de acolhimento nessa grande sala virtual, onde podemos refletir e, na verdade, comemorar todos o lançamento de mais essa obra jurídica. E eu disse que era um momento de maturidade, enquanto, diria, escola de pensamento jurídico, porque eu, particularmente, já trabalho com esse tema há 15 anos. Há 15 anos eu publiquei um texto intitulado A Fraternidade como Categoria Jurídica Constitucional, e há 10 anos produzi uma tese de doutorado sobre esse tema, que todos vocês conhecem, acompanham também, e eu as produções de cada um de vocês. E, enfim, o próprio núcleo de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina já tem mais de 10 anos de atuação específica, então é um momento de maturidade. E digo maturidade também em relação ao tema, objeto dessa publicação. Nós estamos tratando aqui de fraternidade e direito ao desenvolvimento. E esse tema, direito ao desenvolvimento, é um tema muito interessante para associar a fraternidade, porque ele se apresenta desde 1979, quando o jurista francês Karel Vassac, tcheco-francês, apresentou aquilo que nós chamamos, como foi aqui noticiado, como direitos de terceira dimensão, em 1979, isso. Para o universo jurídico não é tão longínquo o tempo, mas para a categoria jurídica da fraternidade, eu diria, esse é um marco temporal relevante, porque foi quando se apresentou a teoria geracional dos direitos e se indicou os direitos de solidariedade como direitos de terceira dimensão. E dentre os direitos de solidariedade ou de fraternidade, como chamamos, apresenta-se e foi indicado o direito ao desenvolvimento como um típico direito de terceira dimensão, um típico direito de fraternidade ou direito de solidariedade. E as Nações Unidas, no ano de 1986, adotou, por uma resolução específica, uma declaração sobre o direito ao desenvolvimento. Declaração essa que reconhecia o direito ao desenvolvimento como direito humano. Diz lá o artigo 1º da declaração, direito humano inalienável. E numa perspectiva não só econômica. Quando se pensa em desenvolvimento, a primeira ideia vem do ponto de vista econômico, mas não é só econômico, é econômico, social, cultural e político. E a partir dessa categoria jurídica específica, nós que integramos o movimento e o grupo Comunhão e Direito, ou Direito e Fraternidade, como chamamos melhor aqui no Brasil, resolvemos dedicar um evento jurídico, um congresso, desta feita internacional. Foi a primeira vez que o Brasil cedia um congresso internacional, graças ao pulso forte da doutora Socorro Guedes, né, empreendedora, que leva avante os desafios e faz muito bem, e concretizando um desejo da Comissão Internacional de Comunhão e Direito, da qual eu integro, juntamente com o seu coordenador, o juiz argentino, doutor Oscar Vasquez. Levamos a efeito esse desafio e concretizamos na acolhedora Manaus
este evento associando fraternidade e direito ao desenvolvimento, ou melhor, a fraternidade ou o princípio da fraternidade, tanto na perspectiva internacional como a partir daquilo que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, os pactos internacionais, que indiretamente tratam também da fraternidade, adotar o princípio constitucional da fraternidade, no caso especificamente do Brasil, como fundamento do direito ao desenvolvimento. E foi assim que fizemos, associando ao Compromisso Global das Nações Unidas, a Agenda 2030, principalmente refletindo sobre dois dos objetivos, o combate à pobreza e a defesa do meio ambiente. Esses foram os dois grandes eixos do nosso congresso. Exposições foram proferidas, quer por autores do plano nacional, como convidados internacionais. O nosso congresso era latino-americano, tivemos representantes da Argentina, do Uruguai, e creio que chegamos a bom termo. Fizemos um belo congresso e, como resultado das reflexões que desenvolvemos na oportunidade, vem a lume, graças, evidentemente, como disse, o pulso forte da doutora Socorro, que, quando coloca um objetivo, vai até o fim, e o apoio inestimável da nossa instituição educacional universitária, a SES UNITA, que sempre nos dá todo o apoio, principalmente editorial, para que esses projetos possam chegar a bom termo, como já aconteceram outros e agora especificamente esse. Então, em nome da Comissão Internacional de Comunhão e Direito, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à desembargadora Socorro Guedes Moura por ter coordenado e executado com a sua grande equipe, não é? A equipe muito eficiente, inicialmente o congresso em Manaus, como ela mesma citou na sua fala inicial, e depois a SES UNITA por ter proporcionado, a partir do empenho e da coordenação muito eficiente da doutora Rafaela Brito, da doutora Josiane Veronese e do doutor Fernando Andrade, esta publicação que vai servir de uma fonte de pesquisa importante para todos aqueles que desejam aprofundar essa categoria jurídica nova, a categoria jurídica da fraternidade. Então é isso, para mim é um motivo de muita alegria. Estou aqui com vocês e estarei, enquanto Deus permitir, sempre entusiasta desse tema, para que possamos, na verdade, desenvolver uma corrente de pensamento de modificação cultural e de transformação social. Acredito que a fraternidade, enquanto categoria jurídica, é um paradigma novo que pode dar respostas que o mundo ainda não encontrou exclusivamente por meio da liberdade e da igualdade. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos todos de parabéns. Muito obrigado, professor Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, nobre amigo, pelas palavras, pela contribuição. Bem, antes de passar a palavra à desembargadora Socorro Guedes Moura, para encerrar a noite de hoje, eu gostaria de convidá-los a conhecer, muitos já conhecem, que estão abertas as inscrições para a nossa pós-graduação. É uma especialização em Direito e Fraternidade. Essa especialização ela é 100% online, mas é 100% ao vivo, com aulas síncronas. E muitos dos que estão aqui entre nós são professores dessa especialização. Professora Josiane, Rafaela Brito, Socorro Guedes, Carlos Augusto, Paulo Muniz, o ministro Reinaldo. Eu também participo como docente. Ou seja, é uma especialização de todos nós. É um sonho de formarmos novos pós-graduados nessa temática do direito e fraternidade. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por esse QR Code que está aí, ou então acessando a página da SES UNITA, o www.acesunita, e vocês terão maiores informações. Em relação à obra coletiva, ao e-book que está sendo lançado na noite de hoje, ele se encontra disponível no repositório da SES UNITA e em um novo site, um site totalmente novo da editora SES, e que todos terão acesso, porque disponibilizaremos tanto no site da SES UNITA, como também nos nossos grupos
de WhatsApp, redes sociais e demais mídias sociais. Vai ser importante porque, em se tratando de um e-book, a capilaridade, a distribuição dessa obra se torna muito mais veloz e pode chegar a lugares cada vez mais distantes. Né? Então, cada um de nós é um propagador dessa boa nova do direito e da fraternidade. Então, eu gostaria, com muita alegria no coração, chamar a desembargadora doutora Socorro Guedes Moura para que possa proferir suas palavras e de encerramento dessa nossa noite de lançamento dessa obra coletiva. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer. Penso que todos nós que estivemos por esta 1 hora e pouco juntos, saímos engrandecidos, motivados, felizes, porque nós não vivemos um sonho, nós vivemos uma realidade. E essa realidade ela se concretiza todos os dias com o agir de cada um de nós. Né? O Congresso Internacional que sediamos aqui em Manaus foi experimentarmos, nós aqui, latino-americanos, que esse sonho sonhado juntos é possível. Estávamos ali presentes advogados, membros da academia, magistrados de outros países e também do Brasil, como agentes e operadores de direito de todos os ramos que viveram por aqueles 2 dias essa experiência. E o mais belo é que ela se torna vida e nós podemos propagá-la agora através do e-book para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco naqueles 2 dias e que também nós sabemos da impossibilidade que é, em apenas 2 dias, discutir temas tão profundos e tão importantes e que não era possível ser esgotado ali. Então, nós agradecemos muitíssimo a todos os autores que se propuseram a escrever os artigos. Já foi dito aqui, foram 29 obras, mais de 50 atores que estiveram à frente e que vai oportunizar a cada um de nós essa experiência de agora, com o e-book, poder revisitar aqueles 2 dias, mas não só isso, ir além. E depois que cada um de nós possamos ser esses agentes de transformação. Porque o lançamento desse e-book, o nome por si só fala muito, Fraternidade e Direito ao Desenvolvimento, fundamentos e alcance a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele é fruto, sim, do nosso primeiro Congresso Latino-Americano de Comunhão e Direito, mas é também, foi a palavra que foi muito dita hoje aqui, é esperança. Não só a esperança, mas é a certeza que esse foi um primeiro momento e que nós teremos essa oportunidade de, outras vezes, de trabalharmos juntos. Já tivemos aqui no Brasil, e a pandemia foi possível darmos esse testemunho, esse Brasil Uno, não é? As reuniões que antes nós fazíamos de direito e fraternidade nos grupos, Rio Grande e Porto Alegre, e em Aracaju, no Distrito Federal, em Manaus, em tantos outros estados, com a pandemia nós começamos a nos encontrar o Brasil todo. Cada estado era responsável de, naquele mês, fazer aquele momento. E foi ali que nós experimentamos uma realidade que Chiara Lubich, a fundadora do movimento dos focolares, que tanto contribuiu para que nós estivéssemos aqui hoje, porque ela fala dessa inundação que onde passa arrasta. Ela dizia sempre qual deve ser
a nossa herança. Devemos ser uma família. E não só uma família entre nós, mas que devemos pensar grande, essa família humana que precisa ser cuidada, que precisa esse bem comum que o Papa Francisco tanto fala, né? A professora Josiane gosta muito de, na sua fala, usar a palavra Gaia. Sim, é verdade. Todos nós somos responsáveis, não pelo hoje, mas pelo futuro. Então, esse futuro já começou. Então, eu quero agradecer muitíssimo a SES UNITA por esse grande contributo que está dando a cada um de nós, fraternalista, por possibilitar que a gente possa continuar dialogando, agora de uma forma mais tranquila, cada um no seu ambiente de trabalho, na sua casa, ali onde tiver um minuto para pegar esses artigos, ler e transformá-lo em vida. Então, eu concluo dizendo a cada um de vocês que um compromisso nosso de direito e fraternidade é a pontualidade. Começamos no horário e vamos concluir no horário. A proposta é 19h30, já estarmos encerrando. Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer a presença e a participação de todos e todas, que tenhamos uma excelente noite e que nós continuemos inspirados nessa busca por um mundo mais justo e mais fraterno. Muitíssimo obrigada e vamos avante. Está encerrado. Boa noite.